Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Muito frio aí? Opa, bastante aqui, né? Os termômetros, estava até comentando com o Alexandre Seles, que faz aqui o Jornal Brasil Atual conosco, que hoje está meio congelante aqui o clima na Avenida Paulista. Parece que os termômetros marcavam 6 graus há pouco, não sei se aumentou um pouquinho mais. Aqui está 6 graus, cara. Mas tá difícil, né, Silvestre? Mas... E o que também não está fácil é a situação da pobreza no mundo, infelizmente, em especial depois da pandemia, né, que agravou ainda mais os efeitos de algo que já é um problema não só mundial, mas particularmente do Brasil também. A pobreza junto com a desigualdade são questões muito presentes, infelizmente. E a porcentagem de pessoas vivendo na extrema pobreza no mundo aumentou de 8,4% em 2019 para 9,5% em 2020. São os dados da Organização das Nações Unidas, Silvestre, dizendo que 119 milhões a 124 milhões de pessoas foram empurradas para a situação de pobreza no ano passado. Como é que você vê esses dados e também as iniciativas que estão sendo tomadas de uma forma geral no mundo e também no Brasil, ou que não estão sendo tomadas, justamente para diminuir os impactos desse aumento, Silvestre? Olha, eu acho que isso aí foi digamos, uma tendência que foi acentuada e agravada pela pandemia, né? Esses dados dos estudos aí da ONU, que estão apontando esse aumento da pobreza, da miséria, da fome, né? Ou seja, você tem aí um contingente imenso de pessoas que foram atingidas, né? Afetadas pela fome aí, durante a pandemia, ou seja, um aumento. E no caso brasileiro, não é diferente, né? O que ocorre é que no Brasil ainda nós não temos os dados, digamos assim, anualizados, né, os dados da PNAD 2020, os dados ainda são de 2019. Mas certamente, Glauco, a hora que nós tivermos os resultados dessas pesquisas da PNAD, esses resultados vão revelar o aprofundamento da miséria, da desigualdade e da fome, né, como já vinha ocorrendo no Brasil, né. E isso também, claro, no mundo, e no caso específico aí da ONU, quer dizer, os objetivos, né, para, digamos assim, minimizar essa grave situação de desigualdade e pobreza, né, e fome, que passa aí, inclusive, por uma questão assim, essencial, que é a questão do abastecimento de água, para citar apenas uma, enfim, que é um drama. O que se espera é que você tenha que os países, né, que os países mais desenvolvidos, enfim, e consigam tomar medidas para, digamos assim, no mínimo fazer um enfrentamento no sentido de minimizar essa situação. Mas, infelizmente, não é isso que a gente está assistindo. E o pior, Silvestre, é que esse estudo da ONU também mostra que foram reduzidos os fluxos de investimento estrangeiros diretos em 40% nesse primeiro ano da pandemia 2020, e o Brasil, que hoje é um país que aposta cada vez mais no modelo que é dependente do mercado externo, né, principalmente em relação à questão das commodities e do agronegócio, obviamente vai ser mais prejudicado ainda por conta disso. Ainda mais que o Brasil hoje, por conta do seu próprio cenário político, não apresenta as condições que são necessárias para atrair qualquer tipo de investimento estrangeiro, Silvestre. Sim, a questão do investimento é um problema, né? Porque como você frisou, quer dizer, essa redução do fluxo de investimento direto aí nos países em desenvolvimento, particularmente no Brasil pela situação que vive, né? Que na verdade, digamos assim, afugenta, né, os investimentos externos.
isso se agrava, né? Porque se você tem essa retração nos investimentos, isso tem um impacto direto na economia, enfim, nas atividades econômicas, na renda, no consumo, enfim. E isso acaba, digamos assim, prejudicando, né? E agravando uma situação que já era difícil. Agora, voltando ainda com a questão da desigualdade, da pobreza, lembrando que a pobreza, né, a desigualdade, a miséria, a fome, ela tem, digamos assim, tem endereço, né? Ou seja, no nosso caso, no Brasil, você tem, e sobretudo aí se a gente fizer um recorte por faixa etária, né, você tem aí no Brasil, que é um problema sério, né, que é a situação de pobreza, de miséria, de crianças e adolescentes também, né, que é uma faixa etária, que é uma parcela grande da população brasileira, para a qual precisa ser, digamos, olhada com mais cuidado, né? Mas o que a gente tem visto, e claro, isso já vem de antes, né? Já vem, os dados têm mostrado que desde, por exemplo, a partir de 2015, 2016, sobretudo, ali essa situação tem se agravado e se aprofunda, né, com a pandemia. Vamos esperar aí os dados como eu falei, da PNAD, para ver qual, digamos assim, os resultados e o estrago mais ainda causado pela própria pandemia. Especificamente disso, Silvestre, um levantamento do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social mostrou que cerca de 40% das pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza no Brasil são crianças e adolescentes. 74% delas são negras, retratando exatamente o que você falou, que a pobreza tem endereço certo. Isso com base nos dados da PNAD de 2019, ainda não são dados referentes ao primeiro ano da pandemia, que foi 2020. E a gente lembra, Silvestre, que nós já tivemos aqui no Brasil a elaboração de diversos programas sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família, né, que é um programa muito sofisticado, inclusive no ponto de garantir um futuro melhor para as crianças. Quando trata da questão ali, condiciona o recebimento do auxílio à questão da evasão escolar, também dos cuidados em relação à mortalidade infantil. Então nós tínhamos ali linhas, né, que pensavam justamente nisso, né, de garantir um futuro melhor para as pessoas, né, principalmente para as crianças e para os adolescentes. E quando a gente vê esse dado e também lembra que não existe nenhum tipo de discussão, de elaboração de política social voltada para essa camada da população, eu acho que é simbólico do abandono que um segmento muito grande da sociedade brasileira vive hoje em relação ao Estado, Silvestre. Exatamente. Você tem aí, quer dizer, digamos assim, as duas pontas, né? As pessoas, as crianças e adolescentes, e na outra ponta as pessoas os chamados idosos, né? O que ocorre, Glauco? Eu acho que é bom a gente resgatar o papel, né, e a importância que teve e tem a Constituição Federal de 1988. Né? Quer dizer, muitos desses programas, dessas políticas públicas que foram implementadas no Brasil, né, elas se devem à Constituição de 88, que, diga-se passagem, né, enfrenta um processo de desconstrução, né? É claro que as políticas públicas elas estão muito relacionadas aos projetos de governo, né? E como você lembrou, no período recente aí do começo dos anos 2000 para cá, nós tivemos, de fato, um conjunto de políticas públicas nas mais diversas áreas, e esse conjunto de políticas permitiu, né, que você tivesse uma melhora, né, no ponto de vista da nossa desigualdade, que é imensa, né, e digamos assim, das políticas, dos programas de transferência de renda foi esse que você mencionou, que é o Bolsa Família, né? É muito importante, porque inclusive é um programa que está, digamos assim, linkado, associado com a questão da permanência, por exemplo, das crianças
na escola, enfim. Agora, infelizmente, essas políticas públicas, elas têm sido, digamos assim, muitas delas ou eliminadas ou, digamos, reduzidas do ponto de vista dos recursos, né, orçamentários para essas políticas. E a gente sabe qual é o resultado disso. O resultado disso é o que a gente está vendo aí, ou seja, é aumento da desigualdade, aumento da pobreza, é a volta da fome, né? E aí, só para concluir, eu acho que, como eu falei, a outra ponta, que são as pessoas idosas, né? Aquelas que, por exemplo, que recebem o benefício de prestação continuada, né? Isso também fruto da própria Constituição e de políticas implementadas. Você tem aí mais de 4,5 milhões de pessoas que estariam, digamos, nessa condição, né? Acima aí dos 65 anos, que recebem esse BPC. Você imagina se você não tivesse isso, o que seria, né, a situação dessas pessoas, enfim, no Brasil. Então, é fundamental o papel do Estado, né, na execução dessas políticas para poder, digamos assim, minimizar, né, essa grave situação que uma expressiva parcela da população brasileira vive. Lembrando, né, Silvestre, que tentaram mexer no benefício de prestação continuada 2 vezes na proposta original de reforma da Previdência do governo Temer e também na proposta original de reforma da Previdência do governo Bolsonaro, que a gente sempre coloca, inclusive, reforma entre aspas, porque reforma em tese seria para melhorar algo e não para piorar. Mas ainda bem que houve resistência, o benefício da prestação continuada está aí. Infelizmente, né, nós gostaríamos que o país não precisasse disso, mas a realidade é outra, né, Silvestre? Sim, bem lembrado também, né? Houve de fato tentativas, tanto no governo Temer, né, na discussão da Previdência, que não foi, felizmente não foi votada, mas no governo Bolsonaro também teve essa tentativa de mexer no BPC, né? A reforma foi aprovada, mas, como você também lembrou, houve resistência e conseguiu manter, né, a política, enfim, os valores estabelecidos lá para o benefício de prestação continuada para as pessoas idosas. E é isso, né, então, se você tivesse um país que tivesse um outro projeto, né, de desenvolvimento, né, que tivesse preocupação, né, com as políticas econômicas, que contemplasse as políticas de emprego, né, e você tivesse, de fato, um país com crescimento, com desenvolvimento econômico, com um outro perfil de distribuição de renda, evidentemente que sempre você vai precisar do Estado, né? Não tem, enfim, mas você não precisaria tanto, digamos assim, desses recursos por parte do governo, enfim, para essas políticas. Você poderia estar, né, tendo emprego, né? Nós já tivemos, num período recente, uma situação, todos nós lembramos aqui, de uma situação de emprego muito mais favorável, né? Chegamos a ter baixíssimas taxas de desemprego, né? E isso foi, digamos assim, isso estava traduzido na melhora da situação do país e, portanto, da sua população. Silvestre, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima, espero que com menos frio, né? Bom dia, vamos lá, vamos torcer para isso. Bom dia, conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre.